sejam todos muito bem-vindos. Então hoje eu vou falar esse tema muito interessante, sabe? Eu acredito que todos deveriam entender assim um pouco sobre os perfis do filho. Porque quando você entende do perfil do seu filho, você começa a entender assim por que ele se comporta desse jeito. Você começa a entender, né? Por que o seu filho se comporta desse jeito. O que você pode fazer para ajudá-lo também. Isso é muito importante, né? De você entender o lado do seu filho e de saber o que fazer. Então, são essas coisas assim que vai fazer uma grande diferença assim, no relacionamento de vocês. Porque existe muito conflito, sabe, entre os pais e filhos. Ai, por que meu filho é desse jeito? Às vezes a criança é muito desobediente, às vezes a criança muito quieta. Ou são vários problemas assim que pode afetar o relacionamento assim, entre pais e filhos, sabe? E assim, pelos pais não saberem o que fazer. Então, aí que gera os grandes conflitos, sabe? Os conflitos começam a aparecer e pelo fato de não saber o que fazer, então as coisas começam a piorar cada vez mais, né? Então, assim, de você reconhecer assim, se seu filho tem um perfil passivo, sabe? O que é uma pessoa passiva, assim? São pessoas que elas são muito fácil influenciadas, de serem influenciadas pelas outras. Nesse caso, geralmente a pessoa que é muito tímida, ela tem esse perfil passivo, sabe? Ela, ela não costuma assim, tomar decisões por ela mesma. Então ela tá sempre dependendo das outras pessoas, assim, é uma coisa muito séria mesmo. Então, assim, são pessoas assim influenciadas, que são facilmente influenciadas pelas outras pessoas, pelas circunstâncias da vida também, sabe? Por exemplo, o que ela vê na TV, isso aí já influencia muito nela, ela já quer copiar, ela já quer ser aquilo que ela vê na TV, o que ouve na rádio. Assim, tudo que interessa a ela, ela é facilmente atraída, então ela acaba se realmente assim, sabe aquela pessoa que é muito vai lá e copia, sabe? Começa a fazer as coisas assim. Então, é esse tipo de pessoa que é uma pessoa passiva. Ela é muito influenciada pelas outras pessoas, né? Mas assim, por outro lado, porque tudo nessa vida, todos os perfis assim que existem, eles têm o seu lado positivo e o lado negativo. Então, o lado positivo da pessoa que é uma pessoa passiva é que elas são pessoas que vivem com mais leveza, sabe? Elas não costumam fazer muita pressão assim, nas pessoas. Elas são menos ansiosas, elas são menos preocupadas. Elas têm esse controle, assim, digamos assim, sabe? Então ela consegue se controlar um pouquinho, assim, não é aquelas pessoas que não conseguem esperar, que ficam fazendo pressão nas outras pessoas. Então o perfil passivo ele é mais tranquilo, sabe? Então, assim, por exemplo, você já parou para pensar se o filho costuma fazer suas escolhas ou ele deixa, por exemplo, ele deixa muito ser influenciado pelos outros amigos, pelo que você fala também, porque a gente já consegue perceber quando o nosso filho ele é facilmente influenciado e aquele filho que ele é mais assim, ele tem um posicionamento melhor, sabe? A gente vê facilmente, principalmente quando a gente tem mais de um filho, assim, sempre tem um que é mais passivo, o outro já é mais assim, como posso dizer, ele é mais assim assertivo, mais agressivo, depende muito do perfil, né? Porque existe vários tipos de perfil, gente. Mas hoje, em especial, eu vou falar do passivo. Quero que vocês entendam muito esse perfil. Para quando vocês saírem, quando vocês verem também, vocês vão conseguir identificar esse tipo de perfil em especial. Então, assim, cada pessoa tem uma forma, né, de agir, enquanto algumas, assim, ficam esperando as coisas caírem do céu, as coisas boas acontecerem, e tem aquelas que vão lá sabe, não ficam esperando muito, elas tomam atitude e vão lá, né? Não é o caso da pessoa passiva. A pessoa passiva, ela fica que nem aquela música, se deixa a vida me levar, vida leva eu, sabe? Que nem essa música, assim, o perfil passivo, sabe? Deixa a vida levar, não toma muita atitude, não toma muitas decisões.
Então tudo deixa as pessoas levarem, sabe? É influenciado muito fácil, influenciado pelas pessoas. Então, o perfil passivo ele é um perfil muito complicado. Quer dizer, ele é um perfil complicado, porque tudo que a gente deixa na mão das pessoas, assim, por exemplo, assim, eu tenho meu ponto de vista, assim, todo mundo tem. Mas o problema do perfil passivo, que mesmo que ele não goste daquilo, ele não fala nada, sabe? Esse que é o problema, assim. É realmente o perfil de tímido. O perfil de tímido é muito passivo, sabe? Então, essa pessoa que é passiva, ela busca harmonia. Então, é por isso que ela foge dos conflitos, assim, sabe? Ela prefere ficar na dela, assim. Então, ela procura realmente ter muita. Estar de bem com todo mundo. Ela procura muito agradar as pessoas, sabe? Ela faz de tudo para agradar qualquer pessoa, para ela não se sair mal na situação. Então, com isso, ela tem essa dificuldade de dizer não, sabe? Mesmo ela, assim, ela tem dificuldade de dizer não, ela tem dificuldade de estabelecer limite, ela não é aquela pessoa que é clara e objetiva, sabe, no que quer. Então, por isso que eu falo que é um perfil complicado. Então, assim, pelo fato de ela não saber estabelecer limite, de ela não saber dizer não, então, por isso ela fica muito sobrecarregada, sabe? E depois ela fica, ela não fala não, mas depois fica sobrecarregada, com várias atividades assim, que ela não gosta de fazer, sabe? Ela não gosta de fazer, o que não faz parte da prioridade dela, sabe? Do momento. Então ela é aquele tipo de pessoa que cede muito facilmente. Se alguém falar qualquer coisinha assim, ela já fala, ah, tudo bem, mesmo que lá no fundo ela esteja assim, não, não é isso que eu quero pra mim. Mas ela não consegue falar. É uma pessoa que não tem posicionamento. É uma pessoa que realmente as pessoas pintam e bordam, sabe? Esse tipo de pessoa passiva. Então, assim, outro problema da pessoa passiva, para vocês conseguirem identificar como que a pessoa passiva age, sabe? Ela é aquele tipo de pessoa também que espera das pessoas, ela espera que as pessoas compreendam ela sem que ela fale nada, sabe? É como se ela quisesse que as pessoas adivinhassem o que ela está pensando, o que ela está querendo. Assim, é aquele tipo de pessoa complicada, assim, sabe? Então, esse tipo de pessoa que é uma pessoa passiva também. E também ela não diz não, ela não consegue dizer não às outras pessoas. Então ela fica sempre esperando, sabe, que os outros tomem iniciativa por ela, sabe? Ela quer que as outras pessoas percebam o que ela tá pensando ali, o que ela gostaria. Então é muito complicado. Por isso que eu falo que esse perfil é um perfil de tímido. A pessoa tímida ela é muito passiva, ela espera muito que as outras, além de ela se preocupar muito em agradar as outras pessoas, ela quer que as pessoas adivinhem o que ela está pensando, o que ela deseja, o que ela quer. Então, eu estou falando isso porque é importante cada um se conhecer e também é de a gente identificar as outras pessoas, né? Então é importante a gente entender como a gente se comporta, como as outras pessoas se comportam e por que elas são desse jeito. Porque é muito fácil a gente julgar as outras pessoas, porque cada um age de uma maneira diferente, então a gente acaba sendo julgado, as pessoas julgam a gente, julgam as outras pessoas, mas elas não sabem o que tem por trás daquele comportamento. Então é por isso que é importante a gente entender o lado de outras pessoas. E é por isso que eu falo que o conhecimento ele liberta realmente, porque quando a gente passa a conhecer de certas situações a gente consegue ser uma pessoa mais empática, sabe? A gente sabe exatamente por que a pessoa está agindo daquele jeito e como a gente poderia ajudar também, sabe? Boa noite, meninas. Boa noite, a Kemi, né? E Geisa, sejam bem-vindos. Convida as mamães aí para assistir essa live. Então, esse perfil, assim, as pessoas.
Assim, porque assim, quando a pessoa não sabe se posicionar, por exemplo, ela quer uma coisa, ela tá cheia de coisa para fazer, ela tá muito atarefada, essa pessoa passiva, né? Ela tá cheia de tarefa. Mas assim, pelo fato de ela querer muito, querer agradar as outras pessoas, mesmo que as pessoas falem para ela, não, você precisa, você pode me ajudar com isso, que eu tô, nossa, eu tô muito precisando de ajuda, tô realmente muito preocupada com isso, então eu gostaria de que você me ajudasse. Então a pessoa passiva, que ela tá ali cheia de tarefa, mesmo que ela não queira, ela acaba dizendo sim, que ela vai ajudar as outras pessoas, mas no final das contas, ela sofre com isso, gente. Ela não vai fazer aquilo de coração, digamos assim. Ela vai para querer agradar a outra pessoa. Esse que é o problema. Eu não estou falando assim que a gente deve ignorar as pessoas, mas assim, se você quer fazer algo por alguém, que seja de coração, que seja porque você quer, não porque você precisa agradar as outras pessoas. Então você tem que ter um posicionamento, sabe? Se você não tem um posicionamento, as pessoas. Por isso que fala assim, aquelas pessoas que são muito boazinhas, o que acontece? Todo mundo já está cansado de ouvir como que fala? Esse comentário sobre a pessoa que é muito boazinha. Ah, os boazinhos sempre se ferram, não sei mais o quê. Mas é por causa disso, gente, porque ele não tem um posicionamento, ele não sabe se posicionar. Então, quando as pessoas testam, assim, elas ficam testando. Então, quando alguém vem e fala alguma coisa assim para te testar e você, por não ter o conhecimento, você cai. Então, as pessoas vão, em vez de agradecer, eles ainda acabam falando mal das outras pessoas, que você é uma pessoa boba, que você é idiota. Então, é você que paga o pato, sabe? Em inglês, Jack, seja bem-vinda, Jack. Então, assim, é por isso que é importante a gente entender, porque muitas das vezes, assim, a gente fala assim, eu nasci assim, eu cresci desse jeito, então eu acho que eu não tenho mais jeito, eu vou ser, eu vou ser, eu vou ser assim para sempre, pro resto da vida. Mas, assim, eu tô aqui para abrir os olhos, sabe? De você entender o seu lado, de você entender o lado do seu filho, para você também trabalhar dentro dele, porque não é desse jeito, não é a gente querer agradar todo o tempo as outras pessoas, não é desse jeito que a gente vai viver melhor, não, gente. A gente precisa ter um posicionamento, a gente precisa saber o momento que a gente precisa ajudar e o momento de dizer não também. Porque se você diz sim para todo mundo, vai virar, a sua vida vai virar uma bagunça. A vida do seu filho vai virar uma bagunça. Todo mundo vai é, tirar sarro dele, vai. É por isso que acontece muito bullying nas escolas também, por talvez a criança ter esse perfil passivo e não saber se posicionar. Então, quando vem um coleguinha falar alguma coisa, a criança já começa a ceder, sabe? Isso, na verdade, é um perigo. Esse perfil é um perfil perigoso, porque, assim, ele é muito fácil de ser influenciado pelas pessoas. Já pensou, assim, na adolescência, assim, que a pessoa tem, o adolescente, ele tem muita curiosidade, ele acha que já pode tudo também. Já pensou se alguém vinha oferecer alguma coisa pro seu filho, de ele sei lá, de alguém fazer uma proposta para ele, por ele ter esse perfil, assim, de não ter um posicionamento, de querer agradar, ele ter esse perfil de querer agradar todo o tempo, então ele acaba caindo na cilada, porque ele não está preparado emocionalmente nem psicologicamente. Então é por isso que é importante você reconhecer o perfil do seu filho também, de você, assim que você reconhece esse tipo de perfil, assim você é, passa a poder ajudar, saber ajudar o seu filho, gente. Isso é muito sério, isso é muito perigoso, esse tipo de perfil. É, eu estava nesse tipo de perfil exatamente, assim, quando eu era muito tímida, assim, o perfil de pessoa passiva, ele quer agradar todo o tempo as outras pessoas. Então, mesmo que eu tivesse sobrecarregada, eu não conseguia dizer não, porque eu ficava pensando, e se eu dizer não para essa pessoa, e essa pessoa não quiser mais falar comigo, ela vai achar que eu sou ruim, que eu não sei o quê. Então, eu ficava muito pensando só no lado de agradar a outra pessoa, e eu não pensava no meu ponto de vista também.
Eu não pensava que eu precisava ter esse posicionamento para poder as pessoas respeitarem. Então, quando você não tem posicionamento, as pessoas não te respeitam. E depois não venha culpar as outras pessoas, sendo que é você que não está sabendo se posicionar. É você que não está passando é, essa energia para as outras pessoas, esse respeito. Por isso que falo, se você quer ser amado, se você quer ser respeitado, em primeiro lugar, a primeira pessoa que você deve respeitar, adivinhe quem é, adivinhe, é você mesmo. Você precisa se respeitar, você precisa se amar, porque com essa energia, você contagia as outras pessoas. As pessoas conseguem sentir isso de dentro de você. Então é muito forte, sabe? É muito forte, é muito fácil a gente reconhecer também nas outras pessoas. Ah, Jesus está falando, eu fui assim, ia muito pela cabeça dos outros, só por Deus que não fui pro caminho do mal. Então eu também, sabe, eu tava nesse perfil passivo, assim, eu acho que eu passei uma vida nesse perfil, porque 30 anos de timidez, assim, então eu também, só por Deus que eu não fui pro caminho do mal, porque do que eu era influenciada pelas outras pessoas, assim, na verdade, lá no fundo eu tinha meu posicionamento, sim. Mas, assim, eu cedia muito fácil, sabe? Assim, se as pessoas assim pedissem algum favor para mim, eu já ia correndo, como, assim, para querer agradar mesmo. Não é nem que a gente queira mesmo fazer aquilo, mas, assim, para querer agradar as outras pessoas. Ainda mais, assim, que pelo fato de eu ser tímida e de não conseguir puxar muito assunto, então quando as pessoas vinham, falavam comigo, pediam alguma coisa, para me fazer alguma coisa, então eu já ia correndo, sabe? Para, assim, talvez daí possa surgir alguma amizade, talvez essa pessoa possa me achar mais interessante, mais legal, por eu estar cedendo, mas não é assim, gente. Em primeiro lugar, a gente precisa se posicionar, né? Depois que a gente consegue se posicionar, aí as coisas vão começando a melhorar. Porque essa coisa de não saber dizer não, de ter medo de dizer não, assim, para querer, porque talvez vai desagradar as outras pessoas, isso daí é uma coisa muito séria também. Então eu tinha muito esse problema de ter medo de dizer não. Eu sei que tem muitas pessoas, assim, que, principalmente as tímidas, elas têm medo de dizer não, né, para as outras pessoas, com medo de desagradar. Mas, assim, eu treinei muito na minha cabeça isso, sabe? Eu treinei assim, eu falava assim, agora eu vou começar a dizer não. Mas, assim, antes eu dizia não, mas eu ficava sofrendo. Mas agora eu falei, agora eu vou me posicionar, eu vou treinar isso, eu vou treinar a dizer não, mas sem me preocupar com o que as outras pessoas vão pensar de mim. Então, sabe o que eu fazia? Esse daqui é até uma dica assim que funcionou muito comigo. Eu fiz isso realmente, gente. Eu treinei isso para me estar falando para vocês. Então, o que eu fazia? Eu, eu tinha dois pensamentos. O primeiro pensamento assim era que, assim, como a gente querendo ou não, a gente acaba querendo adivinhar o que as outras pessoas vão pensar, né? Mas assim, o segundo pensamento seria que onde eu ia me fortalecer. Por exemplo, e se essa pessoa achar ruim, se ela falar mal de mim, então eu já preparava, já deixava um pensamento preparado para esse momento, sabe? Depois que eu dissesse não. Então aí eu escrevi assim: eu disse não, porque simplesmente isso não vai fazer bem para mim. Não adianta eu estar cedendo uma coisa, sendo que depois eu vou ficar mal. Por exemplo, se eu emprestar dinheiro, mas na verdade eu não tenho, como é que eu vou dar alguma coisa que vai, por exemplo, faltar para minhas filhas? Então eu anotava esse pós, sabe? Depois, o que eu vou pensar depois que isso acontecer? Eu sempre planejava o segundo pensamento. Então eu fui treinando isso na minha cabeça, sabe? Eu anotava assim, os pensamentos que eu ia pensar depois e o motivo de ter dito não para aquela pessoa. E com isso fui treinando assim, as coisas. Aí sim eu fui melhorando também desse problema, dessa dificuldade que eu tinha de dizer não para as outras pessoas. Agora eu falo não com consciência, assim, tipo, não, pronto, acabou. E não precisa também. E quando você tá firme no que diz, assim, quando você fala não e não sofre, você tá também
transmitindo para outra pessoa, assim, que você tá falando não, você não precisa sofrer por aquele não, você tem que ficar firme e pronto, acabou, independente do que a pessoa vai pensar, vai falar, tá tudo bem. Esse é o pensamento que você tem quando você diz não, sabe? Você não tem que ficar sofrendo e nem ficar se justificando, principalmente, porque muitas pessoas, quando querem dizer não, ficam se justificando. Ah, não, porque o cachorro morreu, porque o gato pulou da janela, não sei o quê. Então, fica inventando muita desculpa, assim. Então, e esse é um sinal de que você não está consciente no não que você está falando, sabe? Então, você tem que dizer não consciente. Eu falei isso porque isso não ia dar certo, eu vi que isso não ia dar certo, esse negócio não ia dar certo e pronto, acabou. Não precisa ficar se justificando nem ficando se remoendo depois, sabe? Então, o seu coração tem que estar limpo, você tem que estar leve depois que você dizer não. Então, quando você está com essa consciência, isso significa que você já melhorou, você já está bem, sabe? Então, você realmente subiu de nível e você está num nível muito bom. Então, é esse pensamento que você tem que estar quando você disser não para alguém, sabe? Deixa eu ler aqui. Você acha que a falta de diálogo com os pais agrava isso? Porque eu quase não conversava com meus pais, não conseguia falar muito com eles. Na verdade, assim, a gente tem. Todo mundo tem um perfil diferente, sabe? No caso, o meu perfil, o seu perfil, é aquele perfil que é mais assim, quieto, é mais passivo mesmo, sabe? Então, mas isso assim, a falta de diálogo também pode sim influenciar nesse comportamento. Porque eu também, eu não tinha conversa, dentro de casa não existia conversa, assim. Então, assim, porque assim, quando os pais conversam com os filhos, ela tem essa comunicação bem aberta. Então, quando acontece alguma coisa, assim, seja lá o que for, que o pai vem falar, isso aí é recíproco, né? Os filhos, consequentemente, eles vão ser do mesmo jeito, sabe? Se você conversa muito com o seu filho vai ser assim também. E, e quando o pai passa esse posicionamento para as crianças de conversar, as crianças também se sentem mais seguras, sabe? De conversar com os pais, de se abrir para eles, independente da situação, sabe? Então, com certeza, assim, é muito importante realmente os pais conversarem com os filhos e dar essa liberdade, né, de os filhos se abrir. Porque, nossa, são vários lados que a gente precisa analisar, sabe? Por isso que na nossa vida eu acho que não tem uma coisa assim muito certa. Por exemplo, assim, tem aquelas crianças que elas até conversam, quando acontece alguma coisa, ela vem contar para os pais. Mas o que que acontece? Por os pais estarem muito ocupados, muito, sei lá, muito preocupados com outras coisas, assim. Então, quando a criança vem falar, eles não ouvem o que que a criança tem a dizer. Então, o que que acontece com esse comportamento dos pais, assim, de não ouvir o que que a criança tem para falar? A criança vai se fechando, porque sabe quando a gente fala com alguém e a pessoa é surda, você vai continuar falando com aquela pessoa? Não, né? Você desanima, então você encontra outros meios. Então, a mesma coisa a criança. A criança fala, 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 e ninguém ouve ela, ninguém não tá nem aí, então ela vai se acostumando. Por exemplo, assim, poxa, toda vez que eu tenho alguma coisa para falar pro meu pai, para minha mãe, eles não estão nem aí para mim. Por que que eu vou falar daqui para frente? Então eu vou parar. Então, esse pensamento vem na cabeça da criança e se esse comportamento dos pais continuarem, depois a criança fica nesse perfil também que a gente está falando, nesse perfil muito quieto, muito passivo, e ela não consegue mais se abrir, sabe? E o pior quando vai na adolescência, na vida adulta, assim, ele vai ter a mesma dificuldade de falar com as outras pessoas também, sabe? Então é uma coisa muito séria que muitas pessoas não veem isso como uma coisa séria,
Muitas pessoas dizem que não tem problema nenhum, mas sendo que um dos maiores problemas, de modo geral, está na comunicação. E muitas pessoas acham que está tudo bem, está tudo normal. Eu acho, assim, que aquelas pessoas que falam que não tem problema nenhum, não tem dificuldade nenhuma, elas não têm noção do perigo. Porque, assim, quando a gente começa a entender mais desses perfis, de comunicação e várias outras coisas, a gente fica assim, meu Deus do céu, eu estava totalmente errado na minha criação, assim, na educação dos meus filhos. Então a gente começa a entender, sabe? Então, e muitas pessoas não estão abertas para receber isso, sabe? Eles acham que sabem de tudo, acham que não precisam de ajuda, mas sendo que até as pessoas que trabalham com isso, elas sabem que precisam melhorar, elas sabem que tem muita coisa que a gente precisa melhorar. Quem dirá uma pessoa que não tem conhecimento nenhum, sabe, do assunto. Então a gente tem que estar aberto para receber também, para abrir a nossa mente também, né, para receber novos conhecimentos, porque a vida continua girando, sabe? E cada vez o tempo vai passando, muitas coisas novas vão acontecendo. Então a gente precisa se atualizar sempre, né? Todos os aplicativos que a gente usa, todo tempo estão atualizando. A mesma coisa na nossa vida também. A gente precisa ficar se atualizando todo tempo. Ou a gente se atualiza ou continua no mesmo ciclo, naquele mesmo ciclo daquela criação que nossos pais tiveram. Ah, só porque meu pai fez isso comigo, então eu vou fazer isso a mesma coisa com meus filhos, e foi isso que deu certo, e foi batendo que deu certo. Então, é sempre assim, sabe? De a gente procurar se atualizar mesmo. Tem que estar aberto para mudança, né? Todo mundo precisa, sabe? Então, assim, eu vou falar de outras características desse perfil, que ele é do perfil passivo, né? Por exemplo, assim, a dificuldade, as características dele. Então, você já vou analisando, assim, porque quando a gente começa a falar de algum perfil, aí a gente vai pensando na gente, né? Como a gente age, como a gente pensa também. Então, a primeira, assim, esse perfil passivo, ele tem dificuldade para tomar decisões, sabe? Essa é uma característica. Então, ele tem muita dificuldade de tomar decisões. Então, ou seja, é um perfil de tímido, né? Que o perfil de tímido ele não consegue tomar decisões para fazer isso, ele fica muito ansioso, muito preocupado, assim. Então, tem que tomar cuidado, né? A outra coisa, outra característica, ele tem a tendência de deixar as coisas para a última hora, sabe? Sabe quando ele tem, por exemplo, ele sabe que tem uma coisa para fazer na sexta-feira. Então ele, desde a semana anterior, ele sabia disso. Mas assim, ele deixou assim para a última hora. Por exemplo, o compromisso era 7 da manhã. Mas assim, ele deixou, ele foi capaz de virar a noite assim, fazendo aquilo. Ele preferiu virar a noite fazendo aquilo do que adiantar a situação, sabe? Então essa é uma característica do perfil passivo. Andréia, seja bem-vinda, Andréia de Oliveira. Então, aí a outra característica também, o perfil passivo ele tem um hábito de procrastinar, né? Que é basicamente o que eu já falei, né, anteriormente. Você deixa as coisas assim para depois acaba se atrasando tudo, atrasando todas as coisas e complica a situação. Então, e também esse perfil, ele não é aquele perfil que executa muito, sabe? Ele tem muita dificuldade de executar, sabe? Sabe aquela pessoa que é mais assim, se alguém dá uma tarefa para ela, já vai lá e faz. E o perfil passivo não, e ainda pensa assim, não, vou deixar para depois, assim, depois eu faço isso. Então ele não consegue executar muito, sabe? Aí outra característica também, ele tem dificuldade de assumir responsabilidade, sabe? Porque ele tem muito medo, muita insegurança, então isso acaba atrapalhando também, né? Aí, assim, um outro ponto muito forte também desse perfil é que ele tem dificuldade de lidar com crítica e com o lado negativo da situação. Porque, assim, todo mundo sabe que sempre vai existir
essas situações difíceis, essas situações negativas, a gente sempre vai ouvir crítica, sempre vai existir as coisas negativas na nossa vida. Mas esse perfil, ele tem dificuldade de lidar com isso, sabe? Para ele é como se o mundo fosse acabar, sabe? Então toda essa situação é complicada para o perfil passivo, né? Aí outra característica, eles sempre procuram estar na zona de conforto, sim. A zona de conforto é o conforto dele, é a casa ali. Então é muito complicado esse perfil. Esse perfil precisa ser trabalhado muito, sabe? Muito mesmo, porque com todos esses sinais, se uma pessoa age com tudo isso, principalmente, é um grande sinal que ela precisa fazer um desenvolvimento pessoal na vida dela para ela virar o jogo, senão a vida vai virar em cima dela, as pessoas vão pintar e bordar, sabe? Então a outra característica é que esse perfil ele tem medo de se arriscar, né? Já que ele gosta de estar sempre na zona de conforto, então ele não gosta de se arriscar e por isso, assim, por ele não gostar de se arriscar, ele acaba perdendo as oportunidades na vida, né? Porque a vida é assim, ela dá a oportunidade pra gente, mas se a gente não agarra, a oportunidade vai para outra pessoa e a gente perde, né? Então a vida é sempre assim, sempre tem uma pessoa mais esperta que a gente. No Brasil, assim, como as coisas eram muito mais difíceis no Brasil, a gente é obrigado a pensar mais rápido, a agir mais rápido, a ser uma pessoa assim, sempre melhorando, sabe? Então, quando eu vim no Brasil, eu tava com esse perfil mais assim, sabe? Depois que a gente chega aqui no Japão, a gente acaba um pouco se acomodando, sabe? Porque é tudo mais fácil assim pra gente, então a gente acaba se acomodando também. Então, isso é um ponto pra gente tomar esse cuidado também, né? Então, ela tem medo de se arriscar, né? Então, ela tem muita dificuldade, esse perfil tem muita dificuldade de lidar com desafio e pressão. Por exemplo, assim, se alguém desafiar, a pessoa já trava, já acha que é como se a pessoa é capaz até de desmaiar, sabe? De tanto medo, tanta insegurança. Então, e se alguém fizer uma pressão com ela, então é como se bloqueasse o cérebro dela, se ela não conseguisse pensar, não conseguisse se mover. Então é complicado. Mas assim, apesar de ser complicado, quem conhece perfil também tem que ter a empatia também, né? Que essa pessoa não funciona desse jeito. Tem que arranjar uma outra maneira de motivar essa pessoa a agir, né? Que não seja por pressão, que não seja por meio de desafio. Existem outras maneiras. Então, por isso que eu falo, é importante a gente entender, a gente saber o que fazer nessa situação também, né? Porque a vida não é só julgar as outras pessoas, mas se a gente pode ajudar, principalmente se a gente pode ajudar, né? É melhor a gente ajudar as outras pessoas de que ficar julgando, né? Principalmente se a gente não tem conhecimento. Então é sempre um dando a força pro outro, né? E esse perfil também, ele não é aquele perfil que projeta a vida dele, sabe? Sabe aquelas pessoas que desenham um quadro ali, que estão imaginando a vida delas. Elas realmente projetam a vida delas ali no papel, ou seja, no pensamento, no papel. Então ela sabe o que quer. Mas esse perfil, ele não sabe o que quer, ele não tem aquela coisa definida na vida dele, sabe? Então é muito kawaii só mesmo. Então, esse perfil também, ele tem a tendência, por ele ser muito assim, por ser muito negativo assim também, então ele acaba, ele pode desenvolver, né, a dependência emocional. Porque assim, a pessoa não confia nela, e tem aquela pessoa que sempre passa mais confiança, então ele acaba se agarrando muito nas pessoas, sabe? E isso gera uma dependência emocional. Tipo, ai, eu só vou ser feliz se eu tiver com aquela pessoa, se eu tiver amigo, se eu tiver um marido, sei lá, alguma coisa assim, né? Alguém que esteja ali para fortalecer essa pessoa, sabe? Ela nunca acha que ela é suficiente para ela mesma. Ela acha que sozinha ela não é nada, ela não confia no potencial dela, ela só acha que ela é bom se tiver com outras pessoas que possam ajudar ela. Então, essas são as características, né, do perfil passivo. Então, assim, eu falei tudo isso aqui porque é importante você entender. Se você está
dentro, se você se encaixa, você vive carente, realmente, é uma pessoa super carente, assim. Então, se você se encaixa nesse perfil, se você conhece alguém, principalmente se for seu filho, se você se vê nessas características, é uma grande, assim, é um grande momento para você pensar o que você pode fazer de diferente para virar o jogo. Porque se você está em toda essa situação, a coisa tá brava, a coisa tá feia, gente. Então, esse é um, é um grande momento para você pensar o que você pode fazer, como você pode ajudar seu filho, o que vocês podem fazer de diferente. Por exemplo, se a criança não sabe tomar decisão, se você não sabe tomar decisão, não sabe dizer não, então vai treinando, porque, assim, tudo na nossa vida, gente, a gente pode desenvolver. Por exemplo, eu quero ter um perfil de líder. Então, o que eu posso fazer para eu ter um perfil de líder? Então, em primeiro lugar, vou treinar meu posicionamento, a minha postura também, a minha maneira de falar, a minha maneira de agir. Então, a partir desse momento, é um treinamento, assim, sabe? É que nem quando a gente vai treinar algumas coisas, assim, mesmo. Outras coisas, assim, que são mais práticas, por exemplo, que você vai para uma empresa, você precisa treinar para você erguer aquela função. Então, as mesmas coisas são as emoções, a maneira como a gente quer agir, é tudo um treino, gente. Não é uma coisa assim, eu não nasci com esse negócio aí, eu não nasci com essa característica, então eu acho que não tem mais jeito. Não é assim, gente. Quando a gente quer mudar, fácil não é. Isso eu posso ter certeza. Você pode ter certeza que fácil não é, mas é possível. A gente tem que lutar, tem que ser persistente mesmo para poder a gente conseguir dar a volta por cima, sabe? Então, agora que você já sabe, de você reconhecendo isso nas crianças, é importante ajudar as crianças. Se ele está nesse perfil, gente, você precisa mudar. Porque tá tudo errado aí. As coisas estão muito feias mesmo, tá muito brava. Então, você precisa mudar o posicionamento, você precisa ser uma pessoa, melhorar a cada dia, né? Porque essas coisas assim que depois que a gente reconhece o erro, a gente precisa mudar também, senão vai continuar na mesma coisa, né? Então, é importante entender isso. Qual a primeira atitude para uma pessoa passiva se sentir mais apoiada, mas sem exagerar? Então, como eu falei, de treinar os pequenos passos. Assim, para a gente conseguir uma coisa grande, ser uma conquista muito grande, são as pequenas metas que a gente coloca para a gente mesmo. Quando a gente ultrapassa aquelas pequenas metas, essas pequenas metas que vão dando força para a gente e essas coisas que vão se transformando nas grandes, sabe? Cada vez que a gente ganha força, a gente vai superando algo muito maior. Então, para começar, tem que começar com coisa grande, quer dizer, com coisa pequena, sabe? Por exemplo, assim, eu acho que uma ótima maneira de começar a treinar já, como eu falei, porque esse perfil ele tem muita dificuldade de dizer não, né? Então, que tal você treinar a dizer não, assim, seguindo aquele passo a passo que eu falei? Você procura o pensamento, você anota, sabe? O que você vai pensar antes? Com certeza, geralmente o antes é muita coisa negativa. E o depois? O que você vai pensar depois, mas as coisas positivas que vai ajudar a você a se fortalecer. Por exemplo, na segunda coluna eu vou escrever qual o motivo de eu ter dito não para aquela pessoa. Então escreve tudo, sim. Um motivo muito forte que vai fortalecer você, sabe? Então anota todas as soluções, assim, todos os pensamentos que você pode pensar depois que você fizer isso. Então depois que você superar isso, aí você vai treinando as outras coisas. Por exemplo, se alguém vier te convidar, você está muito atarefada e alguém pedir ajuda ali, então é um ótimo momento de você treinar também. Não, hoje eu vou dizer não, hoje eu não posso me sobrecarregar mais, eu preciso terminar isso que eu estou fazendo. Infelizmente, pede ajuda de uma outra pessoa, porque hoje não vai dar. Então, é sempre treinando essas pequenas coisas, sabe?
E isso serve tanto para adulto quanto para criança. E principalmente que a criança está aprendendo, então é muito mais fácil ensinar para uma criança também, né? Mas são esses pequenos passos, gente, são coisas que é possível praticar e para mim é uma coisa assim muito fácil de colocar em prática também, porque são pelas pequenas coisas que a gente tem que começar. Então é sempre assim, toda dificuldade que a gente tem que ver um meio mais fácil de a gente começar a praticar. O importante não é a quantidade, mas é a qualidade. O importante é você treinar. Por exemplo, se agora você já consegue dizer não, você já consegue não se sobrecarregar quando as pessoas vêm pedir ajuda de você, então você já está melhorando. Esses são os sinais que você já está melhorando. Então, aí você tem que identificar quais as outras dificuldades que você tem também, de quando as pessoas vêm falar para você. Ah, você se preocupa muito em agradar as outras pessoas. Então, fica treinando isso também. Qual é o motivo de você não ficar pensando assim, sabe, em querer agradar todo mundo? Primeiro que ninguém agrada a todo mundo. Não adianta fingir, não adianta querer ser amiguinho de todo mundo, que vai sempre ter aquela pessoa que não vai com a nossa cara. Então não adianta querer forçar a barra. É melhor aceitar do que ficar sofrendo, querendo agradar as outras pessoas, sabe? Então, é sempre ter uma consciência tranquila ali, sempre ter aquelas palavras que vão dar força para você continuar, sabe? Uma casa começa a ser construída tijolos por tijolos, exatamente. E o nosso comportamento, as nossas atitudes é a mesma coisa, gente. É pequenos passos que vão fazer uma grande diferença. E sempre as coisas que a gente vive mesmo, sabe? É importante praticar. É uma coisa assim que é possível a gente fazer essa mudança, sabe? Tudo é construído na nossa vida da maneira como a gente quer. Assim como por exemplo, assim, eu acho assim que antigamente eu era uma pessoa muito rancorosa, sabe? Eu guardava muito rancor na minha vida pelo fato de tudo de ruim que eu passei na minha vida. Mas depois eu fui trabalhando, depois de ter mais conhecimento, de ter feito vários cursos também. Então, esse trabalho que eu estou desenvolvendo hoje também está me ajudando bastante. Então, tudo isso aí foi curando aqui por dentro. Então, agora olhando ali para trás, assim, eu vejo que é possível, sim, gente, a gente mudar, sabe? As pessoas que me conheciam antes falam assim, nossa, nem parece a mesma pessoa, mas eu sou a mesma pessoa, só que comportamento diferente. Realmente eu queria mudar, eu estava cansada de ver naquela mesma situação, então busquei ajuda. Eu também me esforcei para mudar, né? Porque muitas pessoas buscam ajuda, mas elas não estão dispostas a mudar realmente, elas não querem pagar o preço principal, que é de praticar, de realmente mudar de posicionamento, de comportamento. Então, é importante ter isso também. Mas eu queria mudar realmente. Então, eu paguei o preço de todo jeito, sabe? Então, é importante ter isso também. E tudo é possível assim, gente. Então, para você que gostou desse conteúdo, compartilhe com seus amigos, familiares, marque aí nos comentários também. Eu acredito que todo mundo deveria saber desse conteúdo, sim. Porque tem muitas pessoas que não têm noção de quanto que uma pequena coisa que a gente aprende, isso vai fazer uma mudança geral na nossa casa, na nossa mente também. E com certeza para melhor, porque eu trabalho aqui para realmente assim, as pessoas ficarem conscientes e melhorarem a cada dia, sabe? Com seus filhos, dentro de casa, assim, com todos os seus familiares ali, né? Então, a mudança é possível. E gratidão, Geisa, por ter acompanhado até aqui. Desejo sucesso para você também. Qualquer hora a gente marca uma live, né? Tá bom? Então, boa noite e até a próxima, gente. Muito obrigada mesmo. Tchau, gente. Compartilha aí com seus amigos, tá bom? Boa noite. Tchau.